Mesmo assentado como vocês estão, quero convidá-lo a ler a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito, do capítulo 2, do 11 até o 15. Eu não vou ler nessa tradução, eu vou ler essa aqui na Nova Visão Transformadora, eu vou ler na revista atualizada, onde eu estou fazendo o seguimento, talvez seja o que você tem. Tito, capítulo 2, 11 a 15. Amém? O amém foi muito fraco. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto vocês estão procurando, o grande tema da carta de Paulo a Tito é: a maturidade de uma igreja vem por meio do desenvolvimento de uma liderança saudável que vive um estilo de vida condizente com a sã doutrina. Meus irmãos, como nós precisamos de vidas saudáveis que possam viver condizente segundo a sã doutrina. Amém? Vamos ao texto. Tito 2, 11 a 15. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-los para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso em boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Senhor, aplica essa palavra ao nosso coração nesta noite. Ajuda-nos, Pai, a partir da palavra que ora foi lida e será trazida à nossa mente, ao nosso coração, possa mudar de maneira muito especial, profundamente a nossa vida, e possamos viver para o louvor da Tua glória. Senhor, eu quero cancelar do mundo espiritual toda a interferência do diabo, do seu demônio, que queira roubar a palavra que será trazida agora. Que a mente e o coração seja cativo ao trono do Senhor Jesus de Nazaré. E não somente estando aqui presentes, mas aqueles que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que estão participando através das redes sociais e participarão no futuro. Porque esta palavra é poder e ela continuará transformando vidas para a glória do Senhor. Pai, sim, ora em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a ideia central desse texto, a frase que quando você lê, você vai lembrar desse texto é: sendo alcançado pela graça, passamos a viver para a glória do Senhor, para a glória de Deus, dizendo não para as paixões humanas, e sim para uma vida em santificação, enquanto aguardamos com esperança a volta de Cristo. Queridos irmãos, o tema da nossa mensagem é: tendo sido alcançado pela graça, viva novidade de vida. Fala para o seu irmão assim: tendo sido alcançado pela graça, viva em novidade de vida. Irmãos, esse texto, esse tema, eu orei durante um bom tempo para que Deus pudesse dar um tema que correspondesse à importância do assunto em relação à graça. E depois Deus me trouxe o texto no qual esse tema está inserido. Romanos capítulo 6, verso 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele ressuscitou dos mortos pelo poder glorioso do Pai, também nós podemos viver novidade de vida. Todos nós já passamos pelas águas, ou já tivemos encontro real e pessoal com Jesus, e já estamos autorizados a viver novidade de vida. A pergunta que eu faço a você: você tem vivido novidade de vida? Irmãos, a história mostra que em todas as épocas, os princípios eternos estabelecidos por Deus em sua palavra foram questionados e mudados. A própria carta que nós
carta de Paulo a Tito mostra claramente isso. Tito foi enviado à ilha de Creta para ajudar as igrejas a ter uma nova postura, porque havia uma interferência muito grande, não só no contexto social, mas também havia falsos mestres que induziam a igreja ao erro. Tito então tem que trabalhar na formação de liderança, tem que trabalhar na questão interna da igreja e também na questão externa, junto à sociedade. E hoje, queridos irmãos, nós estamos convivendo com uma avalanche de falsos ensinos. Irmãos, eu tenho falado sempre que possível para a igreja, igual a falar hoje, não copie e cola. Aliás, não cola e passe. Para com isso. Você copia e passa. Como é que é? Cola, copia e cola. Não faça isso. Você pode estar espalhando falsos ensinos. Não podemos agir desta forma. Irmãos, há uma implicação muito séria no nosso relacionamento com Deus. O texto fala isso. O que tem ocorrido? Essa avalanche de falsos ensinos tem afetado profundamente a família, tem afetado as nossas crianças, tem influenciado os nossos jovens a não viver uma conduta que agrada ao Senhor, tanto no trabalho, no namoro, na escola. Tem também levado o cônjuge a não respeitar o contexto conjugal. Queridos irmãos, tem apresentado uma composição familiar totalmente contrária ao ensinamento das Escrituras. Agora, isso também tem mexido no trato com o negócio, na forma que eu negocio, que eu compro, que eu vendo, porque na realidade parece que as coisas ficaram simples. Houve uma diminuição muito grande a respeito das Escrituras. Agora, a questão mais séria para mim não é essa questão familiar. O que é isso, pastor? Sim, a preocupação maior minha não é no contexto familiar. A preocupação maior minha é no contexto do relacionamento com Deus. Porque à medida que você absorve informações de falsos profetas, você vai formando a sua teologia, a sua forma de relacionar com Deus, a sua forma de conhecer a Deus. Então você vai introduzindo heresia sem saber. Quer ver uma grande heresia? Não preciso mais de igreja. Graças a Deus que Deus tem trazido muitos irmãos de volta. Nós pastores nos reunimos periodicamente, não toda semana, mas dentro do assunto que tratamos é a nossa preocupação. Porque uma pessoa pode ser a 100ª ovelha que precisa do aprisco do pastor, e o pastor não sabe disso. Conversando com o irmão Tobias agora, ele tem um trabalho que quer ajudar casais. Ele falou: pastor, eu sou daqueles casais. Tobias, infelizmente ainda não consegui, mas vamos empenhar mais. Então estamos num projeto para ajudar casais em conflitos que já abandonaram o contexto cristão. Mas, queridos irmãos, isso me preocupa grandemente. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque o relacionamento com Deus é a base para uma vida espiritual madura. Irmãos, como era o relacionamento com Deus no Velho Testamento? Era através de quê? Da lei. E o que aconteceu neste relacionamento? O povo foi destruído pelos assírios, o povo foi cativo pelos babilônicos, passaram 70 anos cativos. Somente no ano de 1948, 49, que voltaram a ser uma nação. E mesmo assim não aprenderam nada em relação à pessoa de Jesus Cristo. Queridos irmãos, agora qual o relacionamento nosso com Deus hoje? Por isso que eu falei que é um assunto primordial diante desse momento da ceia do Senhor, que a ceia do Senhor nos remete a pensar no sacrifício de Deus por nós. E qual o relacionamento meu e seu com o Senhor? É através da graça de Deus, porque é através da graça, queridos irmãos. Por isso que Paulo ele faz a intervenção nesta ilha lá em Creta, enviando Tito, porque havia uma desfiguração
daqueles irmãos em relação à graça de Deus. Agora, Paulo só pôde fazer isso porque Deus interveio na história antes. Deus interveio na história através da graça, maravilhosa graça, ao enviar Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, assim como no Velho Testamento as pessoas falharam no relacionamento com Deus, nós podemos estar falhando no nosso relacionamento com Deus quando olhamos a posição da graça. Porque, queridos irmãos, quando pensamos em graça, viver pela graça, porque viver pela graça é manter um padrão de vida que glorifica a Deus. Viver pela graça é viver para a glória de Deus. Por isso que há um conceito errado de graça, não que ele seja errado, mas ele é incompleto, porque fala de graça é favor imerecido. Realmente está correto? Está correto, mas não está completo. Porque você fala assim, bom, eu não mereci, mas Deus me deu, não dá valor nenhum. Eu fui alcançado pela graça sou salvo, se bem que pode, é bom de Deus, não de obra que ninguém se glorie, então não vou me gloriar, fui alcançado pela graça. Mas será que é só isso? John Piper, ele diz que a graça não é uma oferta de salvação, mas tem poder para salvar. John Piper, ele dá uma ênfase aqui em relação à graça, mostrando que a graça tem poder para salvar. Realmente tem. Ele amplia a definição de graça. Entretanto, ainda podemos ver pelo texto, podemos acrescentar algo mais. Eu creio que ele fez isso mostrando o poder da graça que salva. Agora, Jerry Bridges, ele fala que graça é o favor de Deus por meio de Cristo para as pessoas que não merecem, pessoas que merecem seu desfavor. Graça é o favor de Deus por meio de Cristo para aquela pessoa que não merece nada. Agora, ele já coloca Cristo, porque a manifestação da graça veio através de Cristo. Queridos irmãos, a minha oração é que, ao término desta mensagem, você não venha desenvolver um conceito de graça, mas você possa definir graça na tua mente e no teu coração. Porque quando nós conceituamos algo, apenas nós abordamos questões em relação àquilo. Agora, quando nós definimos, aquilo faz parte da nossa vida. Então, você não tem um conceito de graça, mas possa definir graça para a glória do Senhor. Então, vamos agora, queridos irmãos, pensar na graça. O que é graça? Nos versos 11, você pode manter a sua Bíblia, você vai acompanhando. No verso 11 a 13, esse texto mostra que a graça ocupa um lugar central na vida do Saulo. Então você já quer pensar sua definição de graça, já estou dando uma dica. A graça ocupa um lugar central na vida do Saulo. Então a graça tem que fazer parte, um momento muito importante na minha vida. O verso 11 e 12 diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos pensar aqui nessas três afirmações que Paulo dá. Primeiro, graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Graça. Irmãos, a definição literal de graça é um presente ou bênção trazida ao homem por Jesus. Esse é o conceito de graça. É um presente, uma bênção trazida ao homem por Jesus. Deus, na sua preeminência, numa expressão mais elevada de amor, livremente abençoa as pessoas através da sua maravilhosa graça na pessoa de Jesus Cristo. Então, graça, queridos irmãos, é Deus olhar para o Carlos, tirando das trevas e concedendo a ele, através do amor na pessoa de Jesus Cristo, a oportunidade de sair das trevas. Então, queridos irmãos, graça não é simplesmente um favor merecido, mas é muito mais. Agora vamos, manifestou.
Manifestar é aparecer como uma luz dos céus, ou dos céus. É brilhar, é aparecer. Irmãos, Tito 3,4, ele fala assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Não tem como eu, por exemplo, tentar ver essa luz, mas pastor, eu quero ver a luz da graça. Não tem como. Ela se manifesta de maneira tão especial na tua vida, conforme Tito 3,4, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Senhor, e o amor para com todos. Então a graça é o amor de Deus, ela se manifesta através do amor de Deus. E é uma coisa interessante, eu vou falar dessa água, porque a água H2O, ela está potável e tem sabor muito diferente. Mas vamos dizer que isso aqui fosse uma laranja, que eu descascasse essa laranja, chupasse essa laranja e perguntasse a vocês: queridos irmãos, essa laranja que eu chupei foi azeda ou foi doce? O que vocês vão responder? Oh, eu não sei. Claro. Isso é graça de Deus, é a manifestação do amor de Deus. Quando você se relaciona com Deus, você é alcançado pela graça, ao mover do Senhor sobre a tua vida, e vocês experimentaram isso, queridos. Agora, como que ela age? Se manifestou salvadora, e a palavra salvar aqui é trazer a salvação, aplicando diretamente a salvação de Deus. Então, através da graça, eu sou salvo. Agora, queridos irmãos, olha que coisa linda o finalzinho. Para quem? Para todos que desejarem, para todos os homens, todos. Queridos irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele deseja que você seja alcançado pela maravilhosa graça. Ele deseja que você possa experimentar algo novo de novo. Agora, queridos irmãos, vamos continuar o texto. Agora, o que a graça faz? Olha o verso 12. A graça opera no passado, trazendo convicção da salvação. Olha que coisa linda. Educando-nos para que, relegada a impiedade, as posições humanas. E é interessante que a palavra educando-nos aqui, a ideia é de um pedagogo, é de um professor, que está educando uma criança, está ensinando uma criança, levando essa criança à maturidade, ao crescimento. Então, queridos irmãos, o que a graça faz? Educando-nos, a Salvadora, a partir da salvação, nós somos educados a viver uma vida a partir de pequeno, porque quando nós entregamos a vida a Jesus, nós somos pequeninos, é isso? Experiência de vida cristã não é idade cronológica. Você pode ter, por exemplo, tivemos aqui no batismo, o filho do irmão Renato, da Simone, uma facilidade tremenda para responder, uma convicção. Então, queridos irmãos, ele está começando agora. O tempo de relacionamento seu com Deus vai determinar isso. Agora, por quê? Agora, é interessante que essa educação, presta atenção nisso, essa educação não é uma educação simples. Ela requer treinamento, requer correção, requer castigo. É interessante isso. Irmãos, aprender as escrituras sagradas requer o quê? Tempo, disposição, relacionamento. Não é por osmose. Vou encostar aqui para aprender tudo. Não é por osmose. Não é. Eu tenho que abrir as escrituras e ler. É por isso que essa educando-nos é exatamente isso. Agora é interessante que a palavra discipulando, educando, olha só o que 2 Timóteo 2,5 fala: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Ou seja, é uma educação com mansidão que leva a um crescimento. Então, queridos irmãos, a graça age na sua vida, educando você. Agora, educando de que forma? Olha o que o texto diz: para que, renegadas a impiedade e a paixões humanas. A palavra renegar aqui é dizer não.
Então, queridos irmãos, o que a graça faz? A graça me ensina. A partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu sou uma nova pessoa em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas já passadas, que Cristo fez novo. Colossenses 2, 13, 14 diz que Deus perdoa todos os pecados. Então todos os meus pecados foram perdoados. Agora eu entreguei minha vida a Jesus. Mas o diabo quer trabalhar na tua vida para que você volte à vida anterior. Então a graça de Deus se manifesta trazendo salvação, para que você possa, a partir desse novo momento, através da salvação de Cristo Jesus, que é a manifestação da graça, você possa aprender, como criança que está do lado do seu mestre, dizendo assim: filho, não faça isso, filho, não vai por esse caminho. Principalmente os jovens. Eu fico pensando no pastor Lucas conduzindo os nossos jovens, direcionando, caminhando. Também não só ele, mas os demais irmãos líderes, os demais que ajudam. Porque, queridos irmãos, o entendimento aqui é da instrução de Jesus em relação à vida que precisamos viver para a glória dele. E o dizer não em que a impiedade, a irreverência, a maldade, as paixões mundanas. Aqui a ideia de paixões mundanas é desejo desordenado. Há muitas pessoas que começaram a vida cristã, é por isso que você tem que saber exatamente a questão da graça, porque de repente você ainda não foi alcançado pela graça de Deus, porque consegue viver uma vida dupla. Você domingo está na igreja, mas segunda-feira você está fazendo coisa sagrada ao Senhor. A grande questão é, você deve considerar a possibilidade de não ser salvo, porque a manifestação da graça talvez não te alcançou de forma a transformar a sua vida. Queridos irmãos, por ser alcançado pela graça de Deus, que é um presente de Deus na pessoa de Jesus Cristo, nos dando a salvação, assim como a criança que é instruída, nós temos que aprender e ter o único objetivo: dizer não às impiedades e às paixões mundanas. Agora, o verso aqui fala do passado. Agora, olha o verso 12 ainda na sequência. A graça de Deus opera no passado, nos levando a repudiar, dizer não, mas a graça de Deus opera no presente, levando-nos a crescer em santificação. Olha o verso 12: vivamos no presente século, de quê? De forma sensata, justa e piedosa. Ao mesmo tempo que a graça da pessoa de Jesus Cristo me leva a olhar para o passado e dizer não ao pecado, essa mesma graça na pessoa de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, me leva a viver o presente. De que forma? Sensata, justa e piedosamente. Agora, interessante, queridos irmãos, é a palavra vivamos. Quando você pensa na palavra vivamos, você pode pensar: vou viver, vou fazer mais ou menos, vou caminhar segundo a vida vai me levar, estou vivendo. Só que o contexto aqui não é esse. Aqui a palavra vivamos aqui é experimentar o dom da vida de Deus, é experimentar relacionamento com Deus. Paulo, quando escreve este assunto lá em 1 Tessalonicenses 5, 9, 10, ele diz que viver aqui é viver em comunhão com Cristo, porque Cristo me deu a salvação. O motivo Paulo, neste momento eu preciso viver em unidade com o Senhor, porque Cristo me deu a salvação. Segundo Pedro, viver em união com Cristo, porque Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, quando eu olho na pessoa do Paulo, do apóstolo Paulo, ele diz assim: Carlos, você deve viver em união com Cristo, porque Cristo deu a salvação. Eu conversando com Paulo, aí Pedro está do lado de Paulo: mas Carlos, eu quero falar algo para você. Você deve viver em união com Cristo, porque Cristo carregou os seus pecados, Carlos, sobre a sua no madeiro. Aí vem João lá em 1 João 4, 9 diz que, segundo João, viver em união com Cristo é por meio dele o amor de Deus se manifestou a todos nós. Ou seja, eu tenho que viver em união com Cristo, porque, segundo João, o amor de Deus se manifestou e me alcançou. Irmãos, para pensar. Não dá para viver mais ou menos uma vida cristã. Pela graça de Deus eu fui alcançado, e agora pela graça de Deus eu olho o passado, e eu vejo que eu tenho poder para dizer não às imundícias deste mundo, dizer não. Eu tenho esse poder
Agora, quando eu olho essa mesma graça na pessoa de Jesus Cristo, eu vejo que nesse tempo presente, eu tenho que viver em união com Cristo, porque eu fui alcançado pela salvação, Ele perdoou meus pecados, fui alcançado pelo seu amor. Então, irmãos, que forma agora eu vou testemunhar que estou vivendo em união com Cristo? De forma eu vou testemunhar que realmente eu tenho um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus de Nazaré. Aí vem as três palavras: vida sensata, vida justa, vida piedosa. E é interessante que vida sensata é relacionada a você. Aqui a ideia é moderada, é equilíbrio. É um equilíbrio radical dentro do posicionamento bíblico, ou seja, eu tenho que ser moderado segundo as Escrituras, não segundo aquilo que o mundo fala. Vida justa aqui está relacionada ao próximo. Então eu tenho que ter uma vida de retidão. E vida piedosa está relacionada no meu interior, no meu relacionamento com Deus, e não na aparência. Viver de aparência não resolve o problema, porque Deus conhece o teu coração. Então, queridos irmãos, quando eu olho para a graça, eu vejo que olhando para o passado, eu fui alcançado pela graça, agora eu tenho que dizer não. Agora, quando eu olho para o presente, sendo alcançado pela mesma graça, eu tenho que ter união com Cristo de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Mas, queridos irmãos, a mesma graça me faz olhar para o futuro. Olha o finalzinho, olha o verso 13 agora. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça opera no futuro, firmando nossa fé enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Queridos irmãos, olha só que lindo. E aguardando aqui expressa uma expectativa de uma pessoa que está ansiosa para se encontrar, está desejoso que Cristo volte logo. Então, vamos olhar agora rapidamente esse quadro, quando eu sou alcançado pela graça, na pessoa de Jesus Cristo. Eu tive um encontro real e pessoal com Jesus. Agora o passado para mim, minha vida de pecado foi cravada na cruz. Não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. E agora eu sei dizer não para o pecado, quando eu olho para o passado. Mas quando eu olho para o presente, eu vejo que eu tenho que viver uma vida em unidade com Cristo, união com Cristo, de forma sensata, de forma justa e piedosa. Agora, quando eu olho para o futuro, eu vivo uma expectativa da volta de Cristo. Queridos irmãos, como vocês estão diante da manifestação da graça de Deus? Será que você está dizendo não os laços que você se envolveu no passado? Será que você está procurando viver uma vida presente, união com Cristo, de forma sensata, justa e piedosa? Será que você está olhando para o futuro e vê que Cristo está voltando mesmo? Agora, por isso a importância da graça. Imagina se eu não dou valor à graça. O que vai acontecer, queridos irmãos? Pode acontecer comigo o que aconteceu lá no Velho Testamento. Pode ser que eu seja reprovado. Pode ser que eu seja destruído como os assírios destruíram Israel. Pode ser que eu seja cativo como o Babilônio levaram cativo o povo. E quantas pessoas estão cativas hoje, não conseguem se livrar dos grilhões que estão prendendo seus pés, não conseguem viver uma vida de relacionamento. Mas, querido irmão, querida irmã, a partir do momento que você buscar o entendimento da graça de Deus, unido ao Senhor, vivendo para a glória do Senhor, na esperança da volta de Cristo, você começa a olhar um mundo diferente. Irmãos, a única coisa que eu oro ao meu Deus é falar: Deus, que eu possa continuar pregando a Tua palavra, vivendo para a glória do Senhor até onde o Senhor desejar. Que o Senhor possa, que a minha voz não deixe de ter. Irmãos, eu cheguei aqui gripado, tomei uma medicação, uma pastilha. Eu falei, corpo doendo. Eu falei, eu acho que olhei, então vamos caminhar. E Deus me deu um alívio. Irmãos, viver a graça de Deus, a graça maravilhosa. Eu não sei como você está vivendo esse seu momento, mas é um Deus que transforma. Agora, queridos irmãos, verso 14 diz que com a manifestação da graça de Deus fomos remidos para ser um povo santo, consagrado a boas obras.
Aqui é a continuação, irmão. Depois que você compreender que Deus tratou o seu passado, você não está nos guilhões mais. Depois que você compreender que no presente você está unido com o Senhor. Depois que você compreender que existe uma grande expectativa, você anseia grandemente a volta de Cristo. Agora Paulo mostra que com a manifestação da graça, fomos redimidos por Cristo para ser um povo consagrado às boas obras. Olha o verso 14. O qual assim mesmo se deu por nós. Quem se deu por nós? Cristo, a fim de nos remir. Irmãos, a palavra remir aqui no original é ser liberto através do pagamento completo da dívida. Cristo não fez um pagamento na primeira parcela, esqueceu. O diabo faz isso. O diabo faz um acordo com você, ele paga a primeira parcela e você paga as últimas e vai continuando pagando, nunca deixa de pagar, a não ser que se encontra com Jesus. Então, Jesus nos remiu, Jesus efetuou uma libertação mediante o pagamento total da dívida. Ou seja, você volta à posse do seu dono legítimo. Esse é o entendimento do texto. No momento então que eu tive um encontro real e pessoal com Jesus, Jesus falou assim: Carlos, a sua dívida está paga. Não existe nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora você vai viver diferente, você vai viver como escravo de Cristo. É por isso que Paulo, lá no capítulo 1 de Tito, ele fala que os escravos devem aceitar a oposição dos seus senhores, porque Paulo fala assim: agora vocês não são escravos desse Senhor, vocês são escravos de Cristo. A compreensão que eu sou escravo de Cristo me leva a viver de forma diferente. Precisamos pensar nisso. Irmãos, olha, Paulo também escrevendo a esse respeito, que Cristo nos remiu. Em sua carta aos Efésios, ele fala assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nosso delito e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Era por natureza filho da ira, como também os demais. Então aqui mostra o quadro caótico, o quadro destruidor, o quadro de trevas daqueles que não têm Cristo. Mas então Paulo continua dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou, e estamos nós mortos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E juntamente Ele nos ressuscitou e nos faz assentar nos lugares celestiais. Irmão, sabe o que está dizendo aqui? Que no momento que eu tive encontro real e pessoal com Jesus, quando eu renuncio, digo não ao meu passado, não permito que o meu passado venha querer interferir na minha vida, eu busco um relacionamento com Deus, uma vida sensata, justa e piedosa, eu começo a ansiar a volta de Cristo. Sabe o que acontece? Eu vou para o céu. Olha o que diz o texto, irmãos: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Olha esse texto: assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos irmãos, por isso que hoje nós somos cidadãos dos céus. É os céus que regem a nossa vida. É maravilhoso demais. Por isso que as atribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em Cristo há de ser revelada. Ah, queridos irmãos, viver pela graça é a compreensão que Cristo deu a vida por nós, e agora em Cristo eu estou nos lugares celestiais. A música nos eleva, não é isso? A música nos faz assim, a nos transcender, a vontade de ir embora, não é isso? Mas os músicos não vão embora não, por favor. Vamos aguardar um pouquinho. Por quê, irmãos? Porque à medida que eu vou cantando, louvando, vai enchendo meu espírito, vai enchendo meu coração, e eu começo a viver algo novo de novo. É por isso, irmãos, que Deus renova diariamente no nosso coração a alegria de pregar, de ensinar, de aconselhar, de caminhar. É uma alegria que nós não compreendemos, eu não compreendo.
você vive essa alegria. Mas eu quero, aqueles irmãos, que vocês possam entender que através da graça de Deus, a manifestação da graça de Deus. Agora, o que Deus vai nos remir? De toda a iniquidade, de purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Queridos irmãos, aqui Deus quer fazer duas coisas. Nós somos remidos por Deus, primeiramente, para purificar de toda iniquidade. Aqui, iniquidade é desprezo e desrespeito à lei de Deus. O filho do iníquo. Querido irmão, quando você começa a desrespeitar a lei de Deus, desrespeitar o mandamento de Deus, que a palavra iníquo propriamente é alguém sem lei, que despreza e respeita a Deus. O que aconteceu com o povo de Israel? Exatamente, eles foram iníquos. Eles desrespeitaram a lei de Deus e foram destruídos. E é interessante que purificar aqui é remover toda a sujeira, mas aqui é no sentido moral, é livrar da impureza do pecado e das faltas. Por isso, 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não tinha pecado, Deus fez o sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus se fez pecador em nós, para que nós pudéssemos se livrar da imundícia. Também é livrar da culpa do pecado. Queridos irmãos, há muitas pessoas que vivem debaixo de culpa do pecado, são idólatras. Sabe por quê? Porque Deus já te perdoou, a pessoa já te perdoou e você não consegue se perdoar. Pensa bem, se Deus já te perdoou, amém? Colossenses 2, 13, 14, que diz que Deus perdoa todos os pecados, amém? Se você já foi perdoado pela pessoa que te ofendeu e você não se perdoa, o que você é? Idólatra, você quer ser maior do que Deus. Deus te perdoou e você não se perdoa. E queridos irmãos, o que Deus está dizendo aqui, que Deus está nos remindo da culpa do pecado. O pecado não tem poder sobre a tua vida. É preciso que você compreenda que Deus purificou você de forma total e também com o objetivo de consagrar. Agora, queridos irmãos, rapidamente caminhando, o texto diz também: para si um povo exclusivamente seu, e pelas boas obras. Presta atenção aqui, isso aqui é muito importante. Deus te remiu com 2 propósitos. Primeiro, olha o que diz o texto: exclusividade. Um povo exclusivamente seu. Apóstolo Paulo, quando teve um encontro real pessoal com Jesus, ele falou: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos irmãos, quando você entrega a vida a Jesus, você perde a sua identidade e você tem uma identidade de Cristo. Não que você foi descaracterizado ou abandonado, não. Você tem algo novo, que em Cristo nós somos elevados a uma posição maior. Em Cristo nós somos lugares celestiais. Então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Olha o que diz Pedro sobre isso: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, são desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, olha só que coisa maravilhosa, aqueles que estão em Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes eram povos, não eram povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, queridos irmãos, eu tenho que ter essa perspectiva. Eu sou de Jesus. Jesus não aceita metade. Não tem como. Eu entendo que você deve buscar santificação em todas as áreas da sua vida, mas você é de Jesus. Amém? Agora, se você não teve encontro real e
Por isso que a morte não tem valor para nós. Eu posso acordar ao lado da minha esposa, eu posso acordar aos pés do meu Salvador. Está lá em Atos capítulo 7, verso 58 em diante. Então, por quê? Porque eu tenho a compreensão que eu sou do Senhor. E não somente isso, eu sou do Senhor para quê? Para ser zeloso em boas obras. Irmãos, a salvação não pela obra, mas fé sem obra. Lá em Tiago, o próximo livro que eu vou estudar domingo de manhã. Fé sem obra. Mostra sua fé pelas obras. Nós precisamos recomeçar, e caminhando já para o final, olha o que diz o texto, verso 15: a graça de Deus nos move a viver pela fé. Eu não me lembro qual foi o estudante que falava que eu continuando. Eu falei assim, gente, queria ter anotado esse canto. Eu entendi o que desse entendimento. E exatamente isso, olha o verso 15: a graça de Deus me move, a graça de Deus, sou movido pela graça de Deus através de Cristo, que me redimiu. Agora, a partir do momento que eu tenho uma vida piedosa, uma vida sensata, justa, e eu sou zeloso pelas boas obras, Deus fala assim, filho, agora não para não. Não para não. Fala para o seu irmão assim, não para não. Você já foi alcançado pela graça. Se manifestou na presença de Jesus Cristo. Ele resolveu o seu passado. Ele te dá esperança no presente. E Ele vai te levar para as nações celestiais. Pensa nisso. Ele te redimiu. Nossa, está vendo coisa linda demais? Mas não tem como não ser apaixonado por Jesus. Agora o verso 15 me chama a atenção, porque a graça de Deus me move a viver na fé, a me movimentar. Olha o que ele diz essas coisas. É interessante que Tito recebeu a carta do apóstolo Paulo, ele ainda estava iniciando a sua jornada, e Paulo logo fala no capítulo 2, dizendo assim, diz essas coisas, ou seja, Tito, fala, não deixa de falar, não deixa de fazer. Vamos saber a tarefa de Tito, é uma tarefa difícil. Tito foi botar uma igreja e andar em boa forma. Uma igreja tinha problemas sérios. Tinha os judaizantes que estavam atrapalhando, querendo introduzir a circuncisão na salvação. Tinha também a própria a característica dos cretenses, que eram maldosos, ladrões, mentirosos. Havia também uma situação porque não tinha uma liderança, e a liderança que tinha não conseguia conduzir a igreja. Havia uma divisão muito grande. Então, quando Tito recebe a carta, ele nem começou ainda o seu trabalho, Paulo está falando, Tito, não desiste. Mas Paulo, nem comecei, tudo bem, mas você está querendo desistir, não desiste. Fala para o teu irmão assim, não desiste. Você não pode desistir. Irmãos, olha que ele fala assim, diz essas coisas. Diz essas coisas. Irmãos, o texto que me move a continuar vivendo a vida que eu vivo é Atos capítulo 20, verso 24. Em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não tenho autoridade para parar, só Deus tem. Talvez eu vou dizer, vai ser um momento que eu não vou estar aqui, mas eu vou continuar. Eu não tenho como. Como eu não vou servir esse meu Deus tão maravilhoso? Queridos irmãos, como a palavra nos mostra, ele fala assim, diz essas coisas. E é interessante que ele fala assim, exorta, repreende. É interessante que a palavra exortar aqui, queridos irmãos, não é brigar. Exortar aqui é estar ao lado, conversando, ligando. Talvez você fale, agora sim, agora eu sou líder, eu posso exortar. Não, exortar aqui é dizer, filho, vamos continuar caminhando. Agora é interessante que a palavra repreender aqui é disciplinar. É chamar no canto e dizer, não, você tem que tomar uma postura. Você não pode continuar assim. Porque o amigo verdadeiro não é aquele que passa a mão na cabeça sem te corrigir, mas é aquele que fala com amor, dizendo, você tem que continuar. É por isso que ele fala com toda a autoridade. Logo em seguida, e a palavra autoridade aqui é aquele que coloca as coisas em ordem.
é aquele que dá uma direção, é aquele que coloca uma do lado da outra até completar a tarefa. E queridos irmãos, e Paulo então fecha dizendo: Tito, não se sinta desprezado. Quando você caminhar, você terá dificuldade, mas não se sinta desprezado. Talvez, queridos irmãos, você na sua vida cristã, na sua caminhada de vida cristã, você parou e já não está realizando mais a obra que o Senhor confiou a você. Talvez seja te exortaram de forma muito dura, não alguém que foi ao seu lado. Talvez não chegaram para você dizendo: irmão, você está errado, mas eu quero te ajudar a corrigir. Sabe, queridos irmãos, eu entendo que esse momento é um momento muito especial, porque tendo sido alcançado pela graça, que é o tema da nossa mensagem, vivamos viva novidade de vida. Se você foi alcançado pela graça, foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, é um tempo de recomeçar. Eu não sei onde você parou. Talvez você foi batizado agora e fala: pastor, eu vou me encaixar. Me procure. Eu tenho um seminário que eu preparei, é Descobrindo os Dons. Se você quiser, eu posso te ajudar. Nós podemos até fazer um treinamento para que você possa se encaixar no corpo de Cristo. Material simples, mas que nos dá uma direção muito precisa. Eu coletei várias informações de pastores que trabalham nesta área e procurei sintetizar o material para ajudar você a fazer parte do corpo de Cristo. Irmão, não dá para viver mais ou menos. Metade nunca se contou. Eu queria que no momento da ceia agora, ao você participar dos elementos, você possa compreender que você foi alcançado pela graça, maravilhosa graça, que você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, que o teu pecado não interfere, o seu passado não interfere mais na sua vida presente, mas você precisa no presente momento viver unidade com Cristo de forma sensata, justa e piedosa. E você precisa olhar lá para frente, buscar com grande expectativa a volta de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, sabe que você foi remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem condições de viver agora de forma sensata, realizando as obras do Senhor. E não pare não, porque se você parar, alguém vai vir.